Olá, vamos iniciar a resolução de 4 exercícios. Estes 4 exercícios, que serão 3 deles incluídos, portanto, no trabalho sobre o coeficiente de correlação de Spearman, cuja entrega é a 23 de abril de 2020. Os exercícios a resolver, o que vamos resolver são o número 1, o número 2, depois o número 3, o número 4. Apresenta uma nota que diz: este exercício é para resolver na aula em que falarmos deste teste. Não apresentem a sua resolução no vosso trabalho. Ou seja, este exercício será resolvido pelo docente, a nosso ver, na sexta-feira, na próxima sexta-feira. Pensamos que será difícil, porque são muitos coeficientes de correlação para uma aula de 2 horas. Não sei se será possível, mas provavelmente é possível. Também não é um exercício difícil. Bom, então, o que nos traz cá hoje é, então, a resolução dos tais exercícios para o trabalho. Aquilo que só vamos confirmar se está a gravar. Tem havido problemas com o Skype na gravação. Portanto, está tudo para já controlado. E na sebenta de estatística não paramétrica, nas páginas 73, 74 e 75, está a literatura sobre o coeficiente de correlação de Spearman. Temos também alguns trabalhos em PowerPoint que não interessam, maus trabalhos, e ainda um trabalho apresentado em 2018, que também teve uma nota de 12,5, de acordo com o que confirmamos, portanto é uma nota baixa. O trabalho apresenta alguns erros na elaboração, na estrutura do trabalho e também nas decisões a tomar relativamente aos coeficientes, aos valores dos coeficientes de correlação de Pearson. Depois, importante é de facto para o trabalho e para a prova de avaliação, para a frequência, o coeficiente de correlação de Spearman, ou seja, o que nós temos aqui é o formulário, e temos que seguir esta notação. Como consulta, primeiro, nas tabelas, usar esta tabela que aqui está, a tabela dos valores críticos para o coeficiente de correlação de Spearman, RS, que representamos por RS, e isto é para amostras pequenas, quando as amostras são menores ou iguais a 50, portanto, passamos a colocar o N é menor ou igual a 50, quando o N é maior que 50 para o coeficiente de correlação de Spearman. Portanto, só acrescentar confirmar só no formulário, para não haver aqui falhas nenhumas. Fazer apenas uma confirmação. Por favor, aguardar uma confirmação. Exatamente. Está tudo confirmado. Portanto, agora é avançar. Vamos avançar com, de facto, a resolução
dos tais exercícios. E vamos iniciar a resolução do exercício 1. Devemos ter em formato de papel. Em formato de papel. E ter esta tabela. O coeficiente de correlação de Spearman procura estudar a correlação entre duas variáveis. Duas variáveis que são, pelo menos, aquilo que se diz ordinais. Portanto, podemos usar o coeficiente de correlação de Spearman para variáveis quantitativas, mas o mais indicado é o coeficiente de correlação de Pearson, que não é para ser avaliado nesta disciplina, estatística não paramétrica. Foi no primeiro semestre para a estatística, na estatística para as ciências sociais, que era o último capítulo, sobre regressão linear simples, e calculava-se o coeficiente de correlação Pearson. Agora, na não paramétrica, existe o coeficiente de correlação de Spearman, o coeficiente de correlação também de Kendall. O coeficiente de correlação de Spearman é para variáveis que podem não ser quantitativas, que podem ser qualitativas. E quais são essas variáveis qualitativas? As variáveis numa escala ordinal. Numa escala ordinal. Ou até para variáveis quantitativas discretas. As quantitativas podem ser contínuas. Por exemplo, quando temos a idade, temos o peso, ou o coeficiente de inteligência. Variáveis quantitativas discretas, quando temos as notas da escola em termos discretos, 5 valores, 6 valores, 7 valores, 8 valores, 9 valores. As multas que apanhamos durante, imaginem, as multas que, por exemplo, 10 indivíduos apanham em 5 anos, então um pode apanhar 5, outro pode apanhar 2, outro pode apanhar 3, outro pode apanhar 0. Portanto, isso são variáveis quantitativas discretas. E onde é que entra o coeficiente de correlação de Spearman? Exatamente nas variáveis que também podem ser ordinais. Portanto, desde que tenhamos variáveis que possamos ordinalizar, então usamos o coeficiente de correlação de Spearman. O coeficiente de correlação de Spearman não funciona quando as variáveis são quantitativas, são qualitativas, mas nas qualitativas elas podem ser ordinais, que é o caso, por exemplo, desta variável, é uma variável qualitativa ordinal. As notas são quantificadas mais tarde no SPSS, numa escala de 1 a 5, na chamada escala de Likert, em que vamos atribuir muito mau a muito mau o número 1 e a muito bom o número 5. Portanto, transformamos esta variável, que é qualitativa, ordinal. É ordinal porque tem uma intensidade. Vai de muito mau a muito bom. É a mesma coisa perguntarmos numa escala de 1 a 5, 1 muito mau, 5 muito bom. O docente desta disciplina de estatística não paramétrica informe sobre a qualidade da docência do professor, a qualidade da sua docência, por exemplo, à distância. Então, os alunos fazem uma, digamos que uma avaliação de forma qualitativa. Mas ordenando, de forma intensa. Então, é o que acontece aqui. Aqui, por exemplo, a variável é quantitativa discreta. Não apresenta nenhum número decimal, portanto, não é quantitativa contínua. Apresenta números inteiros. Estas variáveis, aspirações de autoritarismo, são variáveis que podemos dizer que são
quantitativas discretas. E quando for assim, quando a variável é quantitativa discreta, ou qualitativa ordinal, em que há uma ordem de 1 a 5 ou de 1 a 7, por exemplo, porque a escala de Likert pode ir também de 1 a 7, então nós vamos usar o coeficiente de correlação de Spearman. Esta variável aqui, horas de estudo semanais, podemos dizer que é uma variável que é quantitativa contínua. Também funciona. Eu consigo ordenar esta variável. Meter da menor hora de estudo, ou menor carga de horas de estudo, até a maior carga de horas de estudo. Esta variável não apresenta números decimais, estas duas variáveis, portanto, são quantitativas discretas. E esta aqui, já agora, nota final da NP, é quantitativa discreta. Portanto, desde que seja possível ordinalizar, ou ordenar, ou tornar mais intenso, então nós vamos usar o coeficiente de correlação de Spearman. E ele permite estudar a associação ou correlação entre estas duas variáveis. Ou entre estas duas variáveis. Anos de serviço e nível de stress. A nota do aluno e as horas a que ele dedica ao estudo. O tempo de resolução de uma prova e a nota que ele teve a matemática. Vamos ver qual é a associação que existe entre estas duas variáveis. Finalmente, o quarto exercício que seguirá a ser resolvido pelo docente apresenta duas variáveis e queremos saber se há ou não há associação e se ela é estatisticamente significativa, portanto, relativamente às duas variáveis, as aspirações e ao autoritarismo. A associação ou correlação entre duas variáveis, como era também no primeiro semestre o coeficiente de correlação de Pearson, a associação pode ser uma associação perfeita, quando o coeficiente de correlação é 1, ou quando o coeficiente de correlação é menos 1, ou não existir correlação quando o coeficiente de correlação é... Portanto, o que queremos dizer com isto é o seguinte. Quando o RS, o coeficiente de correlação de Spearman, é 0, a variável x e y são independentes. Não existe correlação entre elas. Vou fazer só aqui um zoom. Por exemplo, se eu quiser saber a associação entre a idade a ver se isto foca. Não foca, eu coloco aqui então o preto e depois vou avançar com a resolução. Focas? Foca. Foca. Vamos focar. Ai, 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 ai. Foca, por favor, para eu poder escrever e fazer essa respectiva visualização, não é? Fazer essa respectiva visualização. Fazer essa respectiva... Ora, cá está. Portanto, quando o coeficiente de correlação de Spearman é nulo, a variável xy, as variáveis x e y são independentes. Não têm correlação ou associação entre elas. É a mesma coisa que eu dizer a correlação entre as notas da escola, as notas de estatística não paramétrica, entre as notas, e, por exemplo, a altura do estudante. Penso que não há relação ou correlação entre a altura, não existe correlação entre a altura do estudante e a nota de estatística não paramétrica. Quando o coeficiente de correlação é igual a menos 1,
ou quando o coeficiente de correlação é igual a 1, são os valores máximos que o coeficiente de correlação de Spearman pode atingir, significa que a correlação aqui é perfeita e a correlação aqui também é perfeita. Quer dizer que as duas variáveis estão fundidas uma na outra e, portanto, elas estão associadas de forma perfeita. Isso não é possível. Isto não é possível na realidade. Pode haver uma aproximação, mas na realidade não é possível nem em amostras razoavelmente grandes, maiores que 50. O que acontece é que aqui é 1 e aqui é menos 1. Ora bem, o coeficiente de correlação de Spearman varia entre menos 1 e 1. Ou seja, o coeficiente varia entre menos 1 e 1. O que isto quer dizer é que aqui a correlação é negativa e isto quer dizer que a correlação é positiva. Quando a correlação é negativa, quer dizer que a variável x, quando a variável x sobe, implica que a variável y deixa. Quando há associação, acontece, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, o preço e as quantidades. Se o preço subir, a quantidade procurada, QD, vai descer. Portanto, há uma associação negativa. O que é uma associação ou correlação positiva? Entre 0 e 1 é quando a variável x subir e a variável y subir. Existe uma associação muito útil, também ensinada em regressão linear simples, e que é esta. O peso está associado positivamente com a altura. Portanto, em média, quanto mais pesado é o indivíduo, mais alto é o indivíduo. Esta associação é positiva, esta associação é negativa, positiva. Portanto, dito isto, se nós estivermos nos antípodas, significa aqui que a associação é perfeita, significa que quando o peso subir, a altura também sobe. E as duas variáveis estão fundidas. No fundo, vamos ter um gráfico desta natureza em que as duas variáveis estão, as bolinhas, são os dados, estão fundidos, estão junto à reta, estão em cima da reta. Aqui, quando ela é negativa, o que é que acontece? Nós temos também um gráfico yx em que as duas variáveis estão fundidas. Os pontinhos estão dentro da reta, portanto, estão fundidos com a reta. Portanto, aqui o RY é igual, o RS é igual a menos 1. Aqui o RS é igual a 1. Pronto. Esta foi a parte introdutória e vamos avançar já para a resolução do exercício. Do exercício 1. Depois de feita a leitura, vamos tentar saber calcular, vamos fazer isto por fases. Portanto, vou ver apenas se a gravação está a dar, se a gravação está a funcionar. Vamos ver. Certo, está. E, portanto, o que eu iria fazer agora era o seguinte. Esta tabela é do exercício 1. Esta tabela é do exercício 1. E nós vamos iniciar o exercício da seguinte forma. Portanto, a resolução é esta. Vamos calcular, de acordo com o enunciado, vamos calcular o coeficiente de correlação de Spearman. RS, que se representa pela letra RS. Portanto, aqui está. Portanto, RS. E já agora iríamos ao coeficiente, ao formulário, para mostrar o seguinte. Vamos ver se conseguimos fazer aqui o zoom para ver isto com atenção. O coeficiente de correlação de Spearman apresenta duas alíneas no formulário. Isto também sai na prova. A linha A e a linha B. Quando é que usamos a linha A? Nós usamos a linha A quando a amostra P pequena, D dimensão. Quando a amostra é de pequena dimensão, ou seja, quando o N é menor ou igual a 50. Quando nós temos, por exemplo, até 50 indivíduos, até 50
garrafas de água até 50 telemóveis. E, na linha A, o coeficiente de Spearman calcula-se com esta fórmula e também com esta fórmula. Porquê a diferença entre esta e esta? O SE significa sem empates. Não há empates. Quando não houver empates, já vamos explicar o que é, usamos este coeficiente. Quando há empates, com empates, usamos esta fórmula de baixo. A linha B, quando é que se usa? Quando a amostra não é de pequenas dimensões. Quando a amostra é maior que 50. Então, para amostras G grandes, D dimensões. Pronto, dito isto, avancemos para o seguinte. Portanto, no exercício 1, vamos calcular, em primeiro lugar, o coeficiente de correlação de Spearman. Depois, vamos ver o tamanho da amostra. A amostra é pequena. Porquê que é pequena? Porque o n é igual a 8 é menor que 50. A amostra é menor que 50. Para tirarmos todas as dúvidas sobre isso, bastava olhar para a tabela e tínhamos quantos estudantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, isto é o tamanho da amostra. São 8 estudantes. Portanto, menor que 50. Avancemos. Quando a amostra é pequena, usamos a linha A do formulário. Usamos a linha A do formulário. Questão. Temos empates? Temos empates na variável x, em x. A variável x é nota final de estatística não paramétrica. Ponto de interrogação. Será que temos empates? Ora bem, vamos identificar sempre a primeira variável como sendo a variável x e a segunda variável como sendo a variável y. Ora, a variável nota final de estatística não paramétrica, vamos observar nos 8 estudantes se há empates, ou seja, se há pelo menos 2 estudantes com a mesma nota. Ora bem, o 13 repete-se? Não. O 14 repete-se? Não. O 17 repete-se? Não. O 11 repete-se? Também não. E o 10? Também não. E o 16? Também não. O 18? Também não. E o 12? O 12 não se repete. Portanto, não há empates na variável x. Na variável y, o 3 repete-se? Também não. 4,5 ou 4,5 repete-se? Também não. O 6 repete-se? Não. O 2 repete-se? Não. O 4 repete-se? Não. O 5 repete-se? Não. E o 2,5 para trás não se repete. Portanto, não há empates. Não há valores repetidos, nem em x nem em y. Então, a resposta aqui, temos empates em x. A variável x é a nota final da estatística não paramétrica, ponto de interrogação. A resposta é não. 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 Segunda questão. Temos empates em y. Ou seja, a variável horas de estudo semanais. Ponto de interrogação. Também já vimos que não há valores repetidos. Então, não há empates. Não. Resposta. Não. Taxativamente. Não há empates. Não havendo empates nem em x nem em y. Então, vamos seguir sem empates. Vamos seguir a linha A. Esta fórmula que aqui está. Que vamos passar. Vamos passar a colocar. Então, o n é igual a 8. É menor que 50. Depois, sendo assim, vamos usar na linha A, sem empates, a fórmula coeficiente de correlação de Spearman é 1 menos 6 somatório, o i variar de 1 até n, de di ao quadrado. Já vamos explicar o que é o di ao quadrado. E o que é primeiro o di? N ao quadrado menos 1. Portanto, esta é a fórmula que vamos ter que usar para calcular o RS.
Passo seguinte é olhar para o quadro, é colocar na folha de teste o quadro dado no início e expandi-lo. Expandi-lo o que é? Acrescentar linhas ou acrescentar colunas. Neste caso vamos acrescentar linhas, portanto abaixo das variáveis. Quando, por exemplo, as variáveis aparecem aqui assim, no exercício 3, portanto, isto é a variável x, isto é a variável y, portanto, a variável x é sempre a primeira, a variável y é a segunda. Ora bem, nós vamos acrescentar não linhas, mas colunas. Isto é, o n é o tamanho da amostra, que são 9 alunos. Já lá vamos ao tal exercício. Sendo assim, vamos acrescentar as seguintes, vamos tomar nota, vamos acrescentar as seguintes linhas. Uma linha, vamos lhe chamar ordem x. Outra segunda linha, vamos lhe chamar ordem y. Uma terceira linha, vamos lhe chamar DI, diferenças entre xi e yi. Finalmente, uma última, que é os DIs, este valor ao quadrado. Então, vamos expandir a minha tabela, a nossa tabela, aliás. No fim, o que queremos obter é somar estas células todas e obter o somatório dos DI ao quadrado, certo? Porquê? Porque nesta fórmula nós já temos o n, que é 8, não temos o DI, que é o que queremos achar. Sendo assim, vamos começar por explicar como é que funciona o processo das ordens. Ora bem, o processo das ordens não é muito difícil. Como não há valores repetidos, aqui nesta situação, o que nós temos a fazer é o seguinte. Vamos olhar para a variável x e vamos posicionar os valores que aqui estão. Portanto, qual é o valor mais pequeno? O valor mais pequeno é, com certeza, o 10. Ora, o 10 assumo o valor 1. Basicamente, poderemos até fazer isto de outra forma, e colocar da seguinte maneira. Portanto, vou fazer um cálculo auxiliar na variável x e vou colocar por ordem crescente a variável x. O menor é o 10. A seguir ao 10 vem o 11. A seguir ao 11 vem o 12. A seguir ao 12 vem o 13. A seguir ao 13 vem o 14. A seguir ao 14 vem o 16. A seguir ao 16 vem o 17. A seguir ao 17 vem o 18. Pronto, colocamos por ordem crescente. Ora bem, o 10 é o primeiro elemento, então assumo a posição 1. O 11 a posição 2, por aí fora. O 18 a posição 8. Em baixo vamos colocar o quê? Vamos colocar a ordem. Como não há empates, esta numeração vai se manter. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No exercício 2 vamos ter empates. Aqui é que vamos ter alguns problemas que se resolvem com facilidade. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Vamos olhar para o 10. O 10. Qual é a ordem do 10? É o primeiro elemento. Então, número 1. O 11 é o segundo elemento. Onde é que está o 11? Está aqui. O 12 está aqui. Então é o 3. O 13 está aqui. E assume a posição 4. O 14 assume a posição 5. Depois do 14 vem o 16. Ora, o 16 vai assumir posição 6.
Eu até coloco as posições em círculo, posições definitivas. Elas vão ser iguais as de cima e as de baixo, porque não há empates. Portanto, as de cima e as de baixo vão coincidir porque não há empates. Não há empates. No fundo, eu quero achar é este valor aqui. Continuando o nosso exercício, portanto, eu cheguei à posição 5, na posição 6. O 16 tem a posição 6. O 17 tem a posição 7. O 18, que é o último, vai ter a posição 8. Vamos à ordem Y. O valor mais pequeno que nós temos aqui é 1,5, 1,5. A seguir, vamos ter o 2. Também não há empate. A seguir, ao 2, vamos colocar o 3. Não, o 2,5. O 2,5 é mais pequeno que o 3. 2,5. A seguir, vamos colocar o 3. A seguir, ao 3, vem o 4. A seguir ao 4, vem o 4,5. A seguir ao 4,5, vem o 5. A seguir ao 5, vem o 6. E, portanto, vamos contar 1, 2, 3, 3. O 1,5 está na posição 1, o 2 está na posição 2, o 2,5 está na posição 3, é o terceiro elemento. 4, 5, 6, 7, 8. E como não há empate, o valor de cima é igual ao valor de baixo. Portanto, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, isto acontece porque não há empates. Então, vamos colocar, reparem, o primeiro elemento, 1,5, portanto, 1,5, 1,5, 1,5, é o primeiro elemento. Então, 1,5 está na primeira posição. O 2 está na posição a seguir. O 3 está na posição a seguir. O 4, o 3, perdão, não é o 3, é o 2,5. Portanto, 1,5 está na posição 1, certo? O 2 está na posição 2. Há aqui um 2,5 que está na posição 3. 2,5 está na posição 3. Depois, o 3 está na posição 4. Muita atenção aos decimais. 4. O 4 está na posição 4. O 3 está na posição 3. Não é verdade. Portanto, vamos recapitular. 1,5 está na posição 1. Portanto, 1,5 está na posição 1. O 2 está na posição 2. O 2,5 está na posição 3. O 3 está na posição 4, correto? O 4 está na posição 5. O 4,5 está na posição 6. O 5 está aqui, está na posição 7. E o 6 está aqui, está na posição 8. E pronto. E terminamos. Agora, o que é que vamos aqui fazer? É muito simples. Vamos fazer os DIs. É a diferença entre a ordem X e a ordem Y. Portanto, a ordem X1 menos a ordem de Y1, 4 menos 4 dá, portanto, é 4 menos 4, é 0. É 0. 5 menos 6 dá menos 1, não é? Menos 1. 7 menos 8, 7 menos 8 vai dar menos 1. Aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Na linha de baixo, eu quero cada um dos DIs, DI1, isto é o DI1 ao quadrado. Ora, 0 ao quadrado vai dar 0. A seguir, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1. Este ao quadrado dá 1. Também. Este ao quadrado dá 1. 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 Este ao quadrado dá 0.
Se somarmos 0 mais 1, 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 somando somatórios de i's, vamos obter o valor de 6. 6 é a soma dos meus DIs. Vamos precisar para colocar aqui. Aqui, está bem? Portanto, aqui, 6. E assim iríamos fazer o seguinte. Iríamos a seguir calcular então o coeficiente de correlação de Spearman. O coeficiente de correlação de Spearman. Que é dado por 1. Vamos lá tentar focar. 1 menos. Vamos ao formulário de novo. Colocar 6. Somatório. I igual a 1 até N. O N nós sabemos que é o tamanho da amostra. Ora, o tamanho da amostra aqui são 8. 1 até 8. DI ao quadrado. No denominador, 2, N sobre N ao quadrado menos 1. Substituindo os valores, fica 6 vezes, isto já tínhamos encontrado. Onde é que tínhamos encontrado? Tínhamos encontrado, portanto, no que fizemos atrás, está aqui, isto, 6. Então, como é que fica? Como é que vai ficar? É muito simples. 6 vezes 6. Ora, depois, o N é 8. 8 ao quadrado menos 1. Isto é igual a... Outra vez. Isto é igual a... Tentar focar. É igual a 1 menos. Vamos focar. 1 menos 6 vezes 6, 36. Isto vai dar 504. Vamos focar. Se consegue apanhar, então. Isso. Portanto, 6 vezes 6, 36. Isto na calculadora vai dar 504. Isto é igual a 1 menos 0,071. Vamos usar 3 casas decimais. Isto é aproximadamente igual a 0,929. Cá está. Calculámos o coeficiente de correlação de Spearman. Portanto, o coeficiente de correlação varia entre menos 1, como sabemos, do início da nossa sessão. E, como nota, vou deixar que este coeficiente de correlação dá-nos uma indicação de que, se houver significância estatística, que a correlação é forte. Como é que isto se vê? Vamos fazer uma reta. Entre menos 1 e 1, porque o coeficiente varia entre menos 1 e 1. Vamos colocar aqui 0. Aqui vamos colocar 0,5 é metade. Aqui menos 0,5. Metade entre 0,5 e entre menos 0,5 e menos 1, metade disto, o ponto médio é menos 0,75. E aqui também 0,75. Aqui dizemos que a correlação é fraca. Aqui dizemos que a correlação é moderada. E aqui também a correlação é moderada. E aqui dizemos que a correlação é forte. Ora, com este coeficiente, que é positivo, ele estará algures aqui. Portanto, na zona de correlação forte. Vamos agora fazer a interpretação. Interpretar
calcular, agora é interpretar. O que é que quer dizer este RS igual a 0,929? Como o RS é maior que zero, dizemos que a associação ou correlação positiva entre as duas variáveis. Entre as duas variáveis que estamos a estudar, que são a nota final do estudante em estatística não paramétrica e as horas de estudo semanais. Como a correlação é positiva, o que é que isto quer dizer? Vamos já escrever. Como RS maior que zero, o que significa que os alunos que se dedicam mais ao estudo apresentam melhores aqui no sentido quantitativo, notas mais altas, mais resultados. Ou seja, se a variável x subir, portanto, se os alunos se dedicarem, neste caso, a variável x é esta, ou seja, se a nota final de estatística não paramétrica for mais alta, isto vai implicar que houve mais horas de preparação. Portanto, a variável y também subirá. Portanto, nota final mais alta, as notas, se subirem, implica que a carga horária de trabalho, a carga horária semanal de trabalho também subiu. Portanto, se esta variável sobe, esta variável sobe. Isto é uma correlação positiva. É o que me dá, de facto, este coeficiente, que apresenta um valor alto, portanto, aqui na reta, apresenta uma correlação forte. Agora, isto do ponto de vista estatístico não significa que o coeficiente seja bom, ou seja, que haja significância ou significado estatístico. É isso que iremos fazer, ou vamos fazer agora, que é testar. Vamos testar. Vamos testar a significância de RS. E é dito no enunciado o nível de significância, com alfa igual a 5%. Ora, quando testamos, temos um teste de hipóteses, H0 e H1. H0 é que o coeficiente de correlação de Spearman é igual a 0. E H1 é que o coeficiente de correlação é diferente de 0. Ora, este coeficiente de correlação é diferente de 0, mas pode ser, se é diferente de 0, pode ser ou maior que 0 ou menor que 0. Já lá vamos. Este teste, assim, diz-se um teste bilateral. Ou seja, se ficarmos com esta hipótese, com H0, a variável x e y, portanto, as notas de estatística não paramétrica e as horas de estudo semanais não estão correlacionadas. Portanto, são independentes. Não estão associadas. X e y não estão correlacionadas. Ou seja, ficamos na região de aceitação. Região de aceitação. Se ficarmos com H1, dizemos que a variável x e y estão correlacionadas e ficamos na região de rejeição. Também é possível fazer um teste bilateral. Quando calculamos o coeficiente de correlação e ele deu-nos um valor que foi francamente positivo. Deu-nos o RS igual a 0,929. Ele é maior que 0. Sendo assim, isto permite-me escrever um teste unilateral. Digo que RS igual a 0 e RS, como é maior, vou fazer um teste unilateral à direita. RS
RS maior que 0. Aqui também pode ser menor ou igual, em vez de ser o igual. Este teste diz teste unilateral à direita. Eu posso fazer este teste porque eu sei o sinal dele, já calculei o coeficiente de correlação. Ora bem, se eu ficar com esta, a variável x e y não estão correlacionadas. E, portanto, ficamos na região de aceitação. Se ficar com esta hipótese, a variável x e y estão positivamente, para tornar isto mais visível, positivamente, a variável x e y estão positivamente correlacionadas. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto? Se as notas estatísticas não paramétricas subirem, então as horas semanais de trabalho também subiram. Ou é o mesmo que dizer que se as notas estatísticas não paramétricas descerem, ou desceram, então a carga horária semanal de trabalho também desceu. Ou seja, se a variável x subir, implica que a variável y também subiu. Ou é a mesma coisa que dizer, se a variável x descer, a variável y também vai descer. Portanto, podemos fazer este teste ou este teste. Vamos fazer os dois para aprender. Não nos podemos esquecer da seguinte informação. Que o n é 8 e é menor que 50. Que o nível de significância é 5%. Nós estamos a ver, vamos ver agora. Portanto, o n, tamanho da amostra, é 8 e é menor que 50. São 8 estudantes. O alfa é o nível de significância que é dado no enunciado. Por outro lado, o coeficiente de correlação determinado, o de Spearman, é igual a 0,929. E então, com isto, nós vamos à tabela de valores críticos para o coeficiente de correlação de Spearman, RS. Vamos então consultar esta tabela. E consultando a tabela, que está aqui, esta tabela, para amostras pequenas. O alfa é 5%. O teste, vamos fazer duas decisões. Uma decisão para um teste, para este teste de hipótese, para o teste bilateral, e uma decisão para o teste unilateral à direita. Portanto, decisão. Para o teste bilateral. O alfa é 5%. Então, o tamanho da amostra é 8. Então, vamos olhar para a tabela. O tamanho da amostra, o n, é 8. O teste é bilateral a 5%. 5% é 0,05. Fazendo o cruzamento entre o 8 e o 0,05, vamos obter, portanto, o chamado valor crítico, o R crítico, SR crítico. Portanto, o coeficiente de correlação Spearman crítico é igual a isto, 0,738. Portanto, vou ter um RS crítico, também se escreve só RSC, igual a 0,738. Isto permite-me fazer o quê? Identificar a região de aceitação e a região de rejeição. Ora, como o teste é bilateral quer dizer que tem duas bandas, tem duas caudas. Portanto, como tem duas caudas, basicamente eu iria fazer isto. O teste é bilateral,
Já identifiquei aqui o menos RS crítico é igual a menos 0,738. Não nos podemos esquecer que o coeficiente de correlação subprima varia entre menos 1 e 1. E aqui também será o RS crítico, é o valor positivo, que há alguns há de estar o 0. RS crítico, que é dado pela tabela, 0,738. Portanto, é o simétrico deste. Este é dado, não é? E depois nós fazemos o simétrico. Portanto, ora, esta zona aqui nós chamamos região de rejeição. Esta zona aqui também chamamos de região de rejeição. E esta zona aqui nós chamamos de região de aceitação. Certo? Ora bem, então, vamos apurar a região de rejeição. A região de rejeição é entre menos 1 e menos 0,738 reunido com este valor, 0,738 e 1. Também não nos podemos esquecer que o RS calculado foi de 0,929, certo? Aqui vamos acrescentar o valor observado. Foi o que foi observado, o que foi calculado. Então, este valor, se observarmos, vai ficar em que região? Vai ficar aqui. Aqui. Fica para lá de 0,738. Fica na região de rejeição. Então, o que é que podemos concluir? Como RS observado é igual a 0,929, que pertence, sinal de pertencer, pertence à região de rejeição. Portanto, como pertence à região de rejeição, não nos podemos esquecer, se pertence à região de rejeição, ficamos com H1, então rejeitamos H0. Então, vamos rejeitar H0. Logo, que é obrigatório na prova, logo, a correlação, aquela é positiva, a correlação positiva entre as duas variáveis, isto tudo, ao nível de significância de 100%, é estatisticamente significativa. Está feito no teste bilateral. E se for um teste unilateral à direita, com alfa igual a 5%. Basicamente, é usar estas hipóteses, H0 e H1. Bom, então, neste caso, como é à direita, eu vou ter a cauda do lado direito. Aqui tinha duas caudas, porque era bilateral é duas. Unilateral, como é à direita, eu tenho uma cauda do lado esquerdo. As caudas são as chamadas regiões de rejeição. Aqui eu tenho duas caudas, porque o teste é bilateral, portanto tenho duas caudas, uma cauda, região de rejeição. E no meio tenho a região de aceitação. Aqui, como só tenho uma cauda, porque o teste é unilateral, a cauda, como é maior, é para o lado direito. Então aqui tenho a região de rejeição e aqui tenho a região de aceitação. Correto? Pronto, a cauda é do lado direito. Região de rejeição. Sendo assim, isto são os senhores do lixo. Os senhores do lixo. Ou então estão a desinfetar as ruas. Ora bem, o teste unilateral à direita. Vamos ter que identificar, portanto, através da tabela, vamos ter que identificar a nossa região de rejeição. Então vamos à tabela. Portanto, o RS crítico, que é a mesma coisa que o RS C crítico. Vamos à tabela. Portanto, não nos podemos esquecer que são 8 elementos. O teste é unilateral a 5%. Fazendo aqui a interseção entre esta linha e esta coluna, dá 0,6. Eu estou a ver bem.
Portanto, vamos só confirmar. Portanto, 8 elementos, sim. 8 elementos. 8 elementos. Teste unilateral, 0,05, 0,643. Exatamente, portanto, unilateral. Portanto, 0,643. Muito bem. Portanto, identificamos o valor 0,643. Ora, este valor permite-me fazer uma ligação, uma reta, entre menos 1 e 1, e aqui eu tenho 0, e, portanto, colocar o 0,643 onde? Portanto, algures aqui assim. E este aqui. Então, o RS crítico, que é 0,643, é positivo, não é? E, portanto, para o lado direito, nós temos a região de rejeição. Deste lado, nós temos a região de aceitação. Ou seja, a minha região de rejeição será justamente o intervalo entre 0,643 e 1. Aqui é 1, aqui é menos 1. Certo? E o valor, este valor vai calhar na região de rejeição, porque é acima do 0,643. 0,929 está aqui. Então, vamos responder. Penso que está tudo feito. Sim, vamos responder então. Então fica como RS observado é igual a 0,929. Pertence à região de rejeição. Pertence a esta região de rejeição. Como pertence à região de rejeição, nós vamos ficar com esta. Portanto, aqui ficamos com a região de aceitação, aqui ficamos com a região de rejeição. Estamos na região de rejeição. Então, vamos rejeitar H0. Logo, a correlação positiva entre as duas variáveis em estudo, que são as notas, e a carga de estudo, ao nível, não nos podemos esquecer que é ao nível de significância de 5%, é estatisticamente significativo. A correlação é que é estatisticamente significativa. Pronto. E era esta a resposta para este exercício. Fiz um teste bilateral, decidi. Fiz um teste unilateral e decidi. Agora, é muito importante que na aula de dúvidas, na aula de sexta-feira que vem, se ponha esta questão. Usamos, se o coeficiente de correlação for positivo, ao testar o coeficiente de correlação, vamos fazer um teste unilateral ou vamos fazer um teste bilateral? Ponto de interrogação. Essa questão que eu queria que se levantasse nessa aula. Penso que está perceptível. Porque se o docente disser, não, se o coeficiente de correlação se der positivo, vão fazer um teste unilateral. E, portanto, as hipóteses são estas. Então, nós esquecíamos isto tudo e faríamos só este teste. Se ela disser, não, vamos fazer um teste bilateral, mesmo coeficiente de menos. Então, vamos fazer o teste bilateral e iríamos responder isto. Nós fizemos as duas hipóteses. As duas hipóteses são plausíveis. Agora há que decidir, ou faz-se-á uma ou faz-se-á outra. Está bem? Pronto. Avançando, então, só ver se confirmar se isto está a gravar. Está a gravar, sim, senhor. Vamos, então, continuar o nosso trabalho
com o exercício número 2. O exercício número 2. Ou seja, o exercício número 2 que tem a ver com esta tabela. O exercício número 2 tem a questão 2.1, ou subexercício 2.1 e subexercício 2.2. Aqui existem a amostra, é o número de docentes, as variáveis em estudo, esta é a variável x e esta é a variável y. É sempre a primeira. Depois vamos estender o quadro. O tamanho da amostra, vamos contar o número de docentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, n igual a 15. Temos 15 docentes. As variáveis que queremos estudar para saber se estão ou não estão associadas ou correlacionadas são as variáveis anos de estudo e nível de stress. É indiferente ser anos de estudo X e nível de stress Y. Mas, quando assumimos que uma é X, a outra tem que ser Y. Portanto, aqui é indiferente. O que interessa aqui é a associação, não é a dependência de uma em relação à outra. Não é isso que se estuda. No coeficiente de correlação de Pearson, que foi estudado no primeiro semestre, sim, aí era preciso, de facto, saber exatamente qual é que era a variável x e qual é que era a variável y, ou seja, a variável x era a variável independente e que ia influenciar a variável y, que era a variável dependente. Neste caso, não. Neste caso, só queremos saber se há ou não há associação entre elas, se há ou não há correlação entre elas. E se existe associação ou correlação, ela é estatisticamente significativa. Porque nós podemos ter um coeficiente de correlação de Spearman 0,9, que significa que a associação é muito boa, mas depois, em termos estatísticos, e ao fazermos o teste ao coeficiente de correlação, calculamos, o teste diz-nos que não é estatisticamente significativo, que o coeficiente de correlação não é estatisticamente significativo, e portanto que a correlação ou associação também não é estatisticamente significativa. Então, as duas variáveis não estão fortemente associadas, e portanto não podemos estabelecer nenhuma correlação entre elas, ou associação entre elas. Pronto. Dito isto, então, iríamos começar por resolver o exercício 2.1. Primeira coisa é calcular, na questão 2.1, vamos calcular o coeficiente de correlação Spearman. Eu estou a fazer tudo com muita cuidado, com muito pormenor. No teste não é preciso colocar toda esta informação. Ou na prova. Obviamente no trabalho esta informação é fundamental. A amostra é pequena. Porquê? Já concluímos que ela era igual a 15. 15 eram 15 docentes. Nós, empiricamente, sabemos que, ou podemos saber, para quem tem traquejo nisto, que mais anos de estudo, mais anos de serviço, mais atividade, menos stress, a pessoa tem mais calma. Não é? Um novato a ensinar poderá ter níveis de stress mais altos. Um indivíduo com 15 anos de ensino poderá, em média, apresentar níveis de stress mais baixos. Portanto, o que dá a ideia é que estas variáveis vão apresentar um coeficiente de correlação de Spearman negativo. Portanto, mais anos de serviço, mais atividade, mais traquejo, menos nível de stress. Portanto, quando uma variável sobra, outra desce. Será isso? Já vamos confirmar nas contas. Portanto, vamos calcular o coeficiente de correlação de Spearman. A amostra é pequena, n igual a 15, que é menor que 50. Usamos, a amostra é pequena, a linha A do formulário. Contudo, aqui vamos usar a linha A, mas quando há empates, porque nós vamos ter empates. Podemos observar aqui, na variável x, que há valores que são repetidos. Por exemplo,
O 15 é repetido. O 5 não é repetido. Mas o 15 é repetido. Temos aqui um 15, temos aqui um 15. Quando os valores de uma variável são repetidos, então nós temos aquilo que se chama um empate. O 18 é repetido? É. Está ali outro. Está ali outro. Então também é um empate. O 20 é repetido? É. Está ali um. Está ali outro. Mais um empate. Então a variável x tem empates. Basta que uma das variáveis tenha empates para nós termos que usar no formulário, teremos que usar esta fórmula. Esta fórmula. Linear, o tamanho da amostra é pequeno, portanto, nós temos 15 docentes, mas há empates na variável x e deve haver também na variável y, mas pode haver só numa das variáveis. Então, se houver apenas numa das variáveis, se houverem pelo menos uma das variáveis, neste caso é a variável x, ainda não vi a variável y, que são os níveis de stress, eu não vi, mas usamos, no caso de empates, esta expressão aqui. E para realizar ou calcular o RS, no caso de empates, eu preciso do somatório de x ao quadrado, preciso do somatório de y ao quadrado. O somatório de x ao quadrado está aqui. E preciso de outra coisa importante, os d ao quadrado, os somatórios de i ao quadrado, que já fizemos no primeiro exercício. E para o somatório do x ao quadrado, portanto, porque a variável x tem empates, a variável x tem empates, portanto, o somatório do x ao quadrado é isto. Calcula-se desta forma. Aqui é o tamanho da amostra. São 15 estudantes, ao cubo, menos 15. E eu preciso disto. O TX como é que se acha? Desta forma. Vou calcular o TX que permite... o TX é para o caso de haver empates. Vamos ensinar como é que se calcula o TX. Ora bem, esta é a parte mais importante, é nós calcularmos também empates. E na prova vão ser empates. Portanto, continuando aqui o nosso raciocínio, temos empates em x. Qual é a variável x? Anos de serviço. Anos de serviço. Temos? Sim. Quais são? Temos visto. Ora bem, o 15 repete-se duas vezes. Portanto, o 15 repete-se duas vezes. Mais. O 18 repete-se uma, duas. Ou seja, o 18 é 3 vezes. Ponto e vírgula. O 18, 3 vezes. Se analisarmos bem, o 20, 2, 3. O 20 temos repetidos uma. O 20 temos quantas vezes? Uma, duas, 3. Então, o 20 tem 3 empates. Portanto, aparece 3 vezes. E penso que há um último, que é o 10. O 10 tem, está aqui um, está aqui outro, e não há mais nenhum. E o 10, 2 vezes. Isto na variável x. Vamos à variável y. Temos empates em y. Qual é a variável y? Nível de stress. Será que temos? Sim. Quais? 2 pontos. Então, vamos ver. Aparece primeiro aqui o 19, não há mais 19. Mas o 10 aparece 1, 2, 3, 4. O 10 aparece 4 vezes. Portanto, o 10 aparece 4 vezes. Portanto, no 10 há um empate que se diz, portanto, o número de empates chama-se 4. Então, o número de empates, o cardinal de empates são 4. Há 10, há 4, 10. 4, 10. Vamos ver se há mais. O 8 não tem, o 24 não tem, o 6. 1, 2. Muito bem.
e o 6. E o 6. E o 6 aparece quantas vezes? 2 vezes. E fechou a loja. Não nos podemos esquecer, então, aqui temos empates. O tamanho da amostra é 15. Tínhamos feito cá em cima. É menor que 50. Então, vamos usar com empates a seguinte forma. RS é igual. Com muito cuidado, para não nos enganarmos. X ao quadrado mais somatório y ao quadrado, que está no formulário, menos somatório d ao quadrado. Em baixo, somatório não, 2 vezes a raiz quadrada do somatório de x ao quadrado, vezes o somatório, perdão, de y ao quadrado. Portanto, é isto que aqui está. É isto que aqui está. Com meter ponto e vírgula, vamos meter ponto e vírgula com somatório de x ao quadrado é igual. Portanto, também vamos ter somatório de y ao quadrado. Porquê? Porque também há empates em y. Então, vamos ter uma fórmula para somatório de y ao quadrado. Que não está no formulário, mas vamos acrescentar. N ao cubo menos n menos dx sobre 12. Ponto e vírgula. Com, agora este ponto e vírgula, tx, como é que se calcula? É o somatório dos gx, está no formulário, j igual a 1, depois, vamos abrir parênteses, tj3 menos tj. O que é este gx? Este gx é, vamos tomar nota, é o número de grupos com empates. Na variável x. Ora, o número de grupos com empates, aqui, o número de grupos com empates é 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Portanto, o G aqui será 4. Está bem? Está bem? Portanto, será 4. O que é o T? O TJ. O TJ é o número de empates em cada grupo. É o número de empates em cada grupo. Vamos supor que vamos tirar daqui então, vamos imaginar deste grupo. Deste grupo, 15 aparece 2 vezes. Portanto, os grupos são 4, 1, 2, 3, 4. Em cada grupo, nós temos empates. Ora, este empate é constituído por 2 elementos, 2 15. Este empate é constituído por 3. Este é por 3 e este é por 2. É o que nós vamos colocar aqui. Ou 3 ou 2, depende. Em relação à variável y, agora temos que escrever para também vamos fazer o mesmo para a variável. Vamos fazer o mesmo para a variável y. Para a variável y, está bem? Com ty, perdão, com somatório de y ao quadrado, vamos escrever noutra folha. Portanto, escrevemos aqui com somatório y ao quadrado. Será igual a forma n ao cubo menos n menos ty sobre 12. Ponto e vírgula. Ty, como é que se calcula? É o somatório do GY, trabalhar com a variável y, não é? Níveis de stress. O GY é o número de grupos com empates. Ora, aqui o número de grupos com empates... 2 grupos. É 2. 2 grupos. E isto é o quê? É o número de empates em cada grupo. Ora, para a variável y, como nós temos 2 grupos, há um grupo que tem 4 elementos, portanto será 4 ao cubo menos 4, e há o outro grupo que tem 2, então é 2 ao cubo menos
2. Certo? Agora é uma questão de fazermos contas. E, portanto, isto irá ficar dx igual a 3 ao cubo menos 3, mais 3 ao cubo menos 3, mais 2 ao cubo menos 2, mais 2 ao cubo menos 2. Isto é igual a 27 menos 3, mais 27 menos 3, aqui dá 24, aqui também dá 24, mais, esta aqui é 8 menos 2, mais 8 menos 2. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 6. Só 6, isto vai dar 24, mais 24, mais 6, mais 6. Isto vai dar 60. 60. Portanto, tx é 60. Para colocarmos na fórmula. Para calcularmos exatamente este somatório. Tx. Ora, o ty será, então, como para a variável y nós temos dois grupos, mas há um grupo que tem 4 elementos. Há um grupo que tem 4 elementos, e qual é que é? É o 10. Eu vou usar o 4 elementos. Portanto, que é o número de empates em cada grupo. Ora, neste grupo, no grupo do 10, nós temos 4 empates. Então, eu coloco 4. 4 levantado a 3, menos 4. Mais, depois há um segundo grupo, que tem 2 empates. Mais 8 menos 2, igual a 66. Aqui já agora vai dar 60, porque aqui vai dar 6. Portanto, dá 66, isto é o meu ty. Portanto, o somatório x ao quadrado será igual a 15 ao cubo, porque é o tamanho da amostra, menos 15 menos 60, sobre 12. Fazendo isto na calculadora, vamos obter 3.300 sobre 12. Isto é igual a 275. Este valor é importante. Quanto ao somatório do y ao quadrado? É na mesma 15 ao quadrado, ao cubo, menos 15, menos, e eu vou buscar o ty está aqui. 66. Dividir por 12. Portanto, colocando isto na calculadora, dá exatamente 3.294 dividido por 12. Isto é igual a 274,5. Portanto, isto é o meu, que é o meu somatório de x ao quadrado, e que é o meu somatório de y ao quadrado. Ora, isto vai servir para nós calcularmos o quê? Para nós calcularmos o nosso RS, coeficiente de correlação de Spearman, com empates. Vamos colocar aqui também, só ver se está a gravar. Tem havido problemas. Está a gravar. Sim, senhor. Portanto, o RS será igual a... então, e voltando aqui à fórmula, então, esta fórmula, já tenho este valor, portanto, esta fórmula é com empates, já tenho este valor, não tenho este valor, já tenho este e já tenho este, portanto, não tenho este valor. Então, temos que voltar atrás ao nosso exercício. Agora esta parte também é importante. Para achar o somatório dos DI ao quadrado, é muito importante saber fazer o seguinte. Portanto, vamos então expandir o quadro. Não esquecer que esta é a variável x, esta é a variável y. Vamos aumentar o tamanho do quadro, meter mais uma linha. Vamos chamar esta linha ordem x, esta linha ordem y. Mais uma linha, vamos lhe chamar DI, XI, menos YI. E finalmente, vamos fazer os quadrados.
queremos obter aqui o somatório dos DI ao quadrado. É isto que eu quero, é isto que eu quero. É isto que nós queremos para colocar, portanto, na fórmula do RS. Já temos TX, já temos o somatório, perdão, já temos o TX que permite calcular o somatório de X, somatório de X ao quadrado, já temos o TY que permite encontrar o somatório de Y ao quadrado. Aqui podemos ajeitar a fórmula. Aqui não interessa muito o desenho, interessa sim, interessam sim os valores. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Em relação às ordens, o que nós aconselhamos a fazer é um cálculo auxiliar. Pronto. E vamos colocar por ordem crescente, para depois posicionar os valores, os valores da variável x. Então, os valores da variável x são, primeiro é o 3, a seguir vem o 5, vamos ordenar por ordem crescente. O primeiro é o 3, o segundo é o 5, depois vem o 10, depois volta a vir o 10, depois vem o 15, de novo o 15, depois o 18, o 18 e o 18. 3 vezes. Depois o 20, depois o 20, depois o 20, depois o 25, depois o 28 e depois o 30. Em relação à variável y, também posso fazer o mesmo. Vamos colocar por ordem. Primeiro o 3, depois o 4, variável y. O mais pequeno de todos é o 3. Depois a seguir aparecerá o 4, uma vez. Depois o 6 aparece 2 vezes. O empate. O 8, o 10, o 10, o 10 e o 10. 4 vezes. O 10 aparece 4 vezes, como já tínhamos visto. O 14, o 18, o 19, o 20, o 24. Correto? Depois, o que é que eu aconselho? Em relação à variável x, eu vou colocar a ordem. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem que dar 15. Se não temos isto errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora qual é o truque? Então vamos ver. Porque aqui há empates. Se não houvesse empates, os valores de cima passavam para baixo. As posições mantinham-se. Mas como há empates, temos que ter muito cuidado. Ora bem, o 3, como aparece só uma vez, então o 1 é transportado para aqui. O 2, o 5 só aparece uma vez, então a posição do 5 é a posição 2, passa para aqui. Então são estes valores, depois nós colocamos aqui, está bem? Depois o 10. E o 10, nós temos aqui um empate. Então, a posição do 10, eu não vou meter um 3. Não vamos meter um 3. Vamos fazer a média entre o 10 e o 10. A média entre o 10 e o 10... Perdão, a média das posições, assim é que é. Como o 10 é empate com o 10, vamos fazer a média das posições dos números. Ora, a posição é o 3 mais 4. E a média vai dar 3,5. Então, a posição do 10, deste primeiro 10 é 3,5. Ora, do outro sítio também é 3,5. Certo? Vamos continuar. Como há aqui mais 2 empates, então vamos fazer a média da posição entre o 5 e o 6. Entre o 5 e o 6, a média vai dar 5,5. Então, a posição do 15 é 5,5 e do 15 é 5,5. Aqui também há mais 2 empates. Então, a posição, vamos fazer a média entre o 7 e o 8 e vai dar 7,5. Então, será o 18 tem a posição 7,5 e este 18 também tem a posição 7,5. Aqui há um erro, perdão. Não há só 2 empates, há 3 empates. Então, é 7 mais 8 mais 9. A dividir por 7 mais 8 mais 9. A dividir por 3. Ora, a média dos 3 vai dar 8. Não é? Porque o ponto médio entre o 7, 8 e o 9 é o 8. Então, 7 mais 8 mais 9, a dividir por 3 dá 8. Então, é 8.
8, 8. Portanto, o 8, o 18 toma a posição 8, o 18 toma a posição 8 e o 18 toma a posição 8. Depois, temos 3 20. Então, vamos fazer a média das posições dos 3. 10 mais 11 mais 12 dividido por 3. E a média vai dar 11. Então, o 11, o 20 tem a posição 11, este 20 também tem a posição 11, este 20 tem a posição 11. Finalmente, o 25, como está sozinho, tem a posição original, é o 13. O 28 está sozinho e o 30 está sozinho também, o 15. E terminamos. Vamos fazer, então, agora para baixo, a ver se isto está perceptível. O 3 está sozinho, não tem empate, então a posição dele original é 1. O 4 está sozinho, a posição original é 2. O 6 são 2. Ora, a média entre a posição 3 e a posição 4 vai dar 3,5. Então, o 6 tem... Vou acrescentar aqui, meter aqui... Portanto, depois o 3 assume o 3,5, o 4 assume o 3,5. O 8 está sozinho? Sim. Então, ocupa a posição original, que é 5. O 10, 4 vezes. Então, eu vou fazer a média entre o 6, o 7, o 8 e o 9. 6 mais 7 mais 8 mais 9. Eu vou dividir por... Vou dividir por 4. Correto? Sim. Isto vai dar... Tem que fazer, não é? 6 mais 7 mais 8 mais 9. Vai dar 30. 6 mais 7 mais 8. Eu aqui tinha-me enganado. 6, 7, 8 e 9. Isto vai dar 30. Divido por 4. Vai dar 7,5. Ou seja, o 10 assume o 7,5. O 10 também assume o 7,5. O 7,5 e o 7,5. Certo? O 12 está sozinho. Vai assumir a posição original, que é o 10. O 14 está sozinho, assume a posição 12. 11, perdão. Depois o 19. Já estamos aqui a estragar isto. Então, o 3 é 1, o 4 é o 2, o 6 é o 8 é o 5, o 10 é o 6, o 10 é o 7, o 8, 7. Depois o 11. Não há 11, não. O 12 assume o 10, o 14 a posição 11, sim, está certo. O 12, o 18 está na posição 12, vai assumir o 12. Está sozinho. O 19 não tem empates, portanto vai assumir a posição 13. O 20, o 14 e o 24, o 15. Pronto. E julgo que isto está fechado. Eu tinha aqui um erro, vou corrigir, mais 9. Isto vai dar, portanto, 30, que vai dar 7,5. 7,5. Que é 7,5. Enganei-me. Vou ver aqui alterações. No exercício que eu realizei. São alterações que são... Podem ter importância ou não. Já vamos ver. Ora bem, então, sendo assim, agora, na variável x, vamos então colocar as ordens. Ora, o valor mais pequeno, 3, assume o valor 1. Portanto, o valor 3 assume o valor 1. O 5 assume a posição 2. Portanto, o 5 assume a posição 2. E por aí fora. Agora vamos colocar os valores. Por não perder aqui muito mais tempo. Portanto, ordem x, vou colocar os valores. 2, 5,5, 8, 11, 1, 8, 3,5, 5,5, 3,5, 13, 15, 8, 11, 14, 11. Na ordem y, como tivemos aqui um pequeno erro,
que pode ser, não é muito importante, mas temos que ser perfeccionistas, e portanto, a ordem é y, e fazer isto com rigor. Então, vamos escrever o 3, vou fazer isto manualmente, o 3, estou a estudar esta linha, o 3 assume o valor 1, está aqui, certo? O 4 assume o valor 2, valor 2. O 6, duas vezes, vai assumir o valor 3,5, 3,5. O 6, 3,5. O 8 assume o valor 5. O 8 assume o valor 5. Depois, o 10, o 10, o 10, o 10, vai assumir o valor 7,5, que é a média destes 4. Portanto, fazendo aqui que nós erramos. 6 mais 7, mais 8 mais 9, dá isto. A dividir por 4, elementos, dá 7,5. Portanto, onde estiver 10, vamos transportar o 7,5. 7,5. Portanto, foi aqui que nós nos enganamos. Só corrigir aqui na minha folha. 7,5. 7,5. Já acerto naquela folha. 7,5. E outro 10. 7,5. Isto depois altera aqui os resultados. Portanto, 10, 7,5. 7,5. Há mais algum 10? Claro, há 4. 7,5 e 7,5. Os outros estão corretos. De qualquer maneira, vamos fazer. O 12 assume o 10. Portanto, o meu 12, o nosso 12 aqui, assume o 10. O 12 assume o 10. Portanto, o 12... Porquê que eu não tenho aqui 12? O 12, sim. O 12, exatamente. O 12 assume o 10. Sim. O 14 assume o 11. Então, o 14 assume o 11. O 18 assume o 12. O 18 assume o 12. O 19 assume o 13. O 19 assume o 13. O 20 vai assumir o 14. O 20 assume o 14. Portanto, o 20 assume o 14. Finalmente, o 24 assume o 15. Portanto, o 24, é só o que falta, o 24 assume o 15. Pronto. Aqui está feito. E agora o que é que vamos fazer? 2 menos 13 dá menos 11. Depois, 5,5 menos 7,5 dá menos 2. Vou acertar aqui, menos 2. Aqui dá 0,5, foi o nosso erro. 7,5 menos 5,5 menos 7,5. Portanto, agora, depois de fazer isto, ordenar o y, colocar os postos, ou as ordens, os chamados ranks, em inglês, vamos fazer 2 menos 13, menos 11. 5,5 menos 7,5, menos 2. 8 menos 7,5, 0,5. Depois, 11 menos 5, 6. Depois, 1 menos 15, menos 14. Depois, 8 menos 3,5, 4,5. Depois, 3,5 menos 12, dá menos 8,5. Depois, 5,5 menos 7,5, menos 2. Depois, aqui também tem que mudar, menos 2. Menos 2. Depois, 3,5 menos 14 dá menos 10,5. Depois, 13 menos 3,3 dá 9,5. Depois, 15 menos 1 dá 14. Depois, 8 menos 2 dá menos 2. Depois, 11 menos 7,5 dá 3,5.
Enganado, tínhamos enganado aqui. Tínhamos enganado aqui. Depois 14 menos 2 dá 12. E 11 menos 11 vai dar 0. Pronto. Depois disto, vamos levantar ao quadrado menos 11. Ora, menos 11 ao quadrado dá 125. Depois, 2 ao quadrado dá 4. Depois, 0,5 ao quadrado, é fácil, dá 0,25. Só acertar isto, porque depois, nas contas finais, os resultados não são estes, não é? Os resultados não vão ser estes. 4, 0,25. Depois, 6 ao quadrado dá 36. Depois, menos 14 ao quadrado dá 196. Depois, 4,5 ao quadrado dá 20,25. Depois, menos 8,5 ao quadrado dá 72,25. Deixem-me só confirmar o valor. 8,5 ao quadrado, 72,25. Depois, 7,5. Depois, menos 2. Depois, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado, aqui está errado, claro. Vai dar 4. Depois, portanto, aqui vai dar 4 também. Aqui 0,5. Depois, o que é que falta? Aqui, menos 10,5 ao quadrado dá 110,25. Depois, 9,5 ao quadrado dá 90,25. Depois, 14 ao quadrado dá 196. Depois, 2 ao quadrado dá 4. Depois, isto dá 12,25. 3,5 ao quadrado dá 12,25. Só confirmar, 3,5 ao quadrado dá 12,25. Depois, 12 ao quadrado dá 144. Finalmente, 0 ao quadrado dá 0. Ora, eu vou somar estes valores todos na calculadora para obter este valor que aqui está. Então, vamos lá. 121 mais 4 mais 0,25 mais 36 mais 196 mais 20,25 mais 72,25 mais 4 mais 110,25 mais 90,25 mais 196 mais 4 mais 12,25 mais 144 igual a isto. Vai dar um valor de 1010,5. Portanto, vou mudar 1010,5. 1010,5 terei que mudar aqui. Terei que mudar aqui. Terei que mudar aqui também o valor. Ali está, ali está, ali está. Ok, 1010,5 e ali. Vou mudar este, vou mudar este, vou mudar este. Vou só confirmar o 1110,5 fazendo de outra forma. Não vou ligar aos sinais negativos, vou fazer 11 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, mais 4,5 ao quadrado, mais 8,5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 10,5 ao quadrado, mais 9,5 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3,5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, e 0 ao quadrado não é preciso colocar. Este valor que resultar tem que ser igual a 1010,5, senão temos isto errado. Cá está certo, confirmamos. 1010,5. Está confirmado. Pronto, agora vamos avançar nesta situação. Já calculámos este valor e, portanto, agora conseguimos calcular o RS. No caso de empates, no caso de haver empates, que é justamente o somatório dos x ao quadrado, que dá 275, mais
somatório dos y ao quadrado, 274,5, menos este valor, 1010,5, sobre 2 vezes raiz quadrada, somatório de xi, 275, vezes somatório de y, 274,5. Isto é igual, vou fazer o numerador, que agora tenho que apurar, 275, mais 274,5, menos 1010,5. Vamos obter um valor de menos 461, sobre 2 vezes, fazer este produto, portanto será raiz quadrada, o valor que lá está é 75487,5. Portanto, este vezes este, vai dar isto que aqui está. Fazer raiz quadrada disto será 274,75. É igual. Só colocar aqui o valor. Certo? E depois fazer este produto. Isto vai dar 549,5. Portanto, vamos obter menos, portanto, um RS negativo, 461, ou menos 461, a dividir por 549,5. Vamos obter menos 0,839. 3 casas decimais. Isto é o meu RS com empates. Vou só mudar aqui. 839. O que é que nós sabemos também? A correlação aqui é boa. Portanto, a correlação é boa. Porquê que é boa? Porque não nos podemos esquecer da reta. E a reta dava justamente correlação fraca, correlação moderada, correlação boa. E, portanto, o meu coeficiente de correlação vai ser negativo, mas aqui, nesta zona, da correlação boa. Portanto, a correlação é boa. A correlação é justamente boa. Então, vamos interpretar. Como RS é o que zero, portanto, o valor é negativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mais anos de serviço, menos níveis de stress. Portanto, associação ou correlação negativa entre as variáveis, neste caso entre as duas variáveis, o que significa que o nível de stress, trabalho, de um docente, aumenta com a diminuição menos dos anos de serviço. Ou a diminuição dos anos de serviço. Basicamente, se os anos de serviço subirem, portanto, o nível de stress vai descer. E vice-versa. Portanto, se os anos de serviço descerem, os níveis de stress vão subir. Daí o coeficiente de Spearman, a correlação de Spearman, ser negativo. E, aparentemente, é uma correlação boa. Apresenta uma correlação boa. As duas variáveis estão fortemente associadas. Para o efeito, temos que fazer o teste. Ao coeficiente. E ainda não fizemos o teste ao coeficiente. Portanto, vamos testar.
Portanto, vamos testar a significância de RS, considerando isto será na interpretação a questão 2.2, não tínhamos colocado aqui, portanto será a questão 2.2. A questão 2.2, se observarmos bem o que pede, é o seguinte: teste a significância do coeficiente determinado anteriormente, que nós determinámos anteriormente, menos 0,839, certo?